Bom dia, a paz do Senhor. Como você está? Hoje, dia 25 de dezembro, esse dia que para muitos é especial e para outros não faz sentido porque não está na Bíblia. Mas eu quero começar esse devocional do dia de hoje dizendo para você, celebre a Cristo. Aqui, quando nós vamos começar, nós temos uma chamada em vídeo. E nessa chamada de vídeo, que você também acompanha, está escrito assim: reúna sua família e participe conosco. E eu quero deixar essa frase para você. Reúna sua família, participe do corpo de Cristo, faça uma ceia no meio da sua família, adore ao Senhor, tire um momento de gratidão no meio da sua família. Talvez alguém, se ainda não escutou sobre a salvação e o poder redentor de Cristo por meio da libertação dele, talvez está esperando por você, nesse momento de reunião com família. Muitos celebraram na noite de ontem, 24, outros celebram no dia de hoje, 25. O importante é que você reúna a sua família e celebre a Cristo. Não importa. Cristo não nasceu, irmã Michele, dia 24 para o dia 25. O mundo celebra sim, e nós podemos celebrar adorando ao Senhor. Não como o mundo celebra, mas como Cristo merece ser glorificado, adorado, né? Como nós devemos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Então, se você ainda hoje, no dia de hoje, vai aí almoçar com a sua família, vai reunir outros familiares que não puderam estar na noite do dia 24 com você, que essa seja uma excelente oportunidade de você estar junto, de você celebrar, de você manifestar esse Cristo, da qual nós vamos falar hoje. A Bíblia diz sim, que houve a morte e a ressurreição de Cristo. Mas em algum momento ele veio à terra. E o que nós, crentes em Cristo Jesus, aqueles que creem, devemos celebrar isso, que Cristo veio, andou sobre a terra, morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos perdoar. Amém? Então fica essa reflexão. Reúna a sua família e participe, leve eles a participar do corpo de Cristo. Amém? Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus sobre você e sua casa. E a palavra de hoje, seguindo aí o devocional, mesmo no dia de hoje, nós seguimos firmes aqui no devocional. Amém? E a palavra de hoje está no livro de Números, no capítulo 9, que vai falar sobre a Páscoa. Olha que legal, vamos falar sobre a celebração da Páscoa. E eu começo assim. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. No primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia desse mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa, porque naquele dia se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas:
Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do 2º mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro, quando o celebrarem. Obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Até aqui. Eu quero ler até esse versículo 14, porque a partir do 15 já se vai falar de uma situação além dessa determinação e dessas instruções que o Senhor deu a Moisés para celebrarem a Páscoa. Pois bem, o que nós vemos aqui? Começamos com o título A Celebração da Páscoa. Nós, atualmente, celebramos a Páscoa, geralmente em abril, né, aqui no nosso mês. E aí, o que nós celebramos? Nós celebramos morte e ressurreição de Cristo. Nós celebramos o Cristo ressurreto. Aqui nós vemos no capítulo 9 de Números um apontamento. Porque essa Páscoa, a partir do momento que a Páscoa foi instituída, não aqui, porque nós vemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 12 do livro de Êxodo, o povo ainda estava no Egito. E dentro do Egito, Deus estabeleceu também que fosse celebrada a Páscoa. Então, essa celebração, ela começa a apontar para o que viria mais tarde, anos depois, que foi a morte e ressurreição de Cristo, a morte do Cordeiro. Paulo vai dizer no livro de Coríntios que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando aqui foi instituída a Páscoa, ainda o povo israelita no Egito já estava apontando para o que viria anos depois, que foi Cristo. Mas o sacrifício da Páscoa não seria mais com um cordeiro animal, mas foi uma única vez, um único sacrifício, que foi o de Cristo. Amém? Então, aqui, Moisés recebe instrução da parte do Senhor de que mês e de que ano deveria ser celebrada essa Páscoa. Essa era a primeira Páscoa celebrada após a saída do Egito. Eles estavam no deserto do Sinai. Aqui já havia sido construído mas já havia sido levantado o tabernáculo, que nós estudamos no livro aqui de Êxodo e de Levítico. Nós vemos aqui que o povo já estava fora do Egito, o tabernáculo já havia sido levantado, então o Senhor instruiu a Moisés para que fosse celebrada a Páscoa. Pois bem, caminhando aqui, o Senhor vai dizer a instrução para que seja celebrada no tempo determinado, ao pôr do sol, no 14º dia do mês. Moisés deu a instrução ao povo para que fosse celebrada a Páscoa como o Senhor assim ordenou. Mas, nesse contexto, havia uma determinada quantidade de pessoas, ou algumas pessoas, que, por instrução de Deus a Moisés, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, mas expressaram o desejo de adorar ao Senhor, de celebrar a Páscoa. E sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu aprendi?
E eu acredito que você também vai compreender que Deus, Ele olha para a intenção do nosso coração. E quando o povo chegou a Moisés, aqui no versículo 6 vai dizer assim: mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqui eu noto que o povo estava caminhando em fidelidade e em obediência ao Senhor. E que eles entenderam, essas pessoas que procuraram Moisés e Arão, eles entenderam e estavam comprometidos. E isso me chamou a atenção, o comprometimento, a fidelidade. Até onde vai a sua fidelidade com o Senhor? Até onde vai a sua confiança? Eles foram submissos à autoridade de Moisés. Eles simplesmente não ficaram num canto, ali murmurando ou dizendo: ah, mas eu toquei num cadáver, eu estou impura, agora já era, agora não tem mais jeito. Não. Eles expressaram o desejo de adorar ao Senhor e de celebrar a Páscoa. E foram até Moisés e explicaram. E perguntaram: mas por que nós deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor em ocasião própria? E Moisés, com muita sabedoria, como um líder levantado por Deus, disse: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Moisés não só se reportou a Deus, em submissão a Deus, como ele entendeu que o povo estava querendo adorar ao Senhor, entregar a sua melhor oferta. A visão de Moisés com a queixa do povo fez com que ele fosse até Deus. O verdadeiro líder, como Moisés manifestou aqui. Moisés poderia ter tomado decisão própria, porque ele já sabia qual era o caso. O povo estava, aquele povo que se chegou a ele, contando essa situação, aparentemente eles não poderiam mais, ficariam de fora. Mas nós vamos ver aqui à frente que aquele que fica de fora, conhecendo a notoriedade, conhecendo o valor da oferta ao Senhor de celebrar a Páscoa, esse que tinha esse conhecimento e não quis, ou não tomou a decisão de adorar, aqui está dizendo que ele iria ser banido. Então, o Senhor cria situações para que nós possamos nos achegar a Ele. E essa foi uma das situações, que quem tocasse num cadáver estaria impuro, mas Deus permitiu que aquele que tinha a intenção de ofertar, de glorificar, de adorar o Senhor, pudesse sim se achegar a Ele. Então, o Senhor respondeu a Moisés no 10, diga o seguinte aos israelitas: quando alguns de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do 2º mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermentos e com ervas amargas. O Senhor os aceitou. O Senhor não deixou eles de fora desse dia, desse momento. E eu quero dizer para você algo. Nós estamos num momento onde muitas famílias se reúnem. E talvez muitos outros não se reúnam. Assim como esse povo se viu em um determinado momento, talvez fora desse momento de celebrar a Páscoa, talvez muitos de vocês, muitos de nós, nesse momento de celebração, da qual nós estamos, que é o Natal, muitos não irão participar, porque se sentem excluídos da família,
não se sentem à vontade no meio da família. Mas eu quero dizer para você que Deus, o soberano, Ele conhece a intenção do coração de cada um. E que se você orar como Moisés orou, na dependência de Deus, eu acredito que Deus vai trazer resposta e direção, como Ele trouxe para Moisés. Por que não para você? Por que não para mim? O Deus é o mesmo, Ele não muda. O Deus é o mesmo. E eu quero trazer essa reflexão para você, porque assim como nesse momento tão sublime que é a celebração da Páscoa, nós, cristãos, nós devemos ter esse momento também, da qual nós estamos, o mundo celebra de uma forma, e nós deveremos celebrar como Cristo merece ser adorado. Qual é a sua e a minha melhor oferta que nós possamos entregar nesse momento, nesse dia, que nós estamos celebrando o nascimento de Cristo? Simbolicamente, nós estamos celebrando o nascimento de Cristo. Como você está ofertando esse dia ao Senhor? Não como o mundo oferta, não como o mundo faz, com bebedeira. Muitos perdem a vida por conta de irresponsabilidade de outros. Eu não estou chamando você a celebrar e a ofertar ao Senhor com a sua melhor roupa. Não, não, porque tudo isso é passageiro. O que nós temos que frisar é o que é eterno. Essa correria desenfreada que as pessoas têm de comprar, de estar bem, de estar bonito nesse dia, de estar com uma roupa nova, um sapato novo, isso tudo é passageiro. Porque o melhor presente que nós damos a nós mesmos e ao Senhor é o agradar a Ele, é ser sincero com Ele. Quando nós somos sinceros ao Senhor, nós somos sinceros com nós mesmos. Quando nós nos submetemos ao Senhor, como Moisés aqui se submeteu, como o povo aqui, a uma determinada quantidade de pessoas que naquele momento não puderam ali celebrar a Páscoa por causa de algumas situações pontuais que estavam acontecendo, eles foram até o líder. Tenha essa mesma postura. Vá até o Senhor. Se reporte a Ele, se submeta a Ele em adoração. Seja um adorador, seja uma adoradora. Então, ainda hoje, quando você estiver com sua família celebrando este dia 25, seja um. Celebre ao Senhor com sabedoria, com entendimento. Não somos nós que convencemos ninguém, mas o Espírito Santo que habita em nós, esse sim, ele tem o poder de trabalhar na vida das pessoas e de convencê-las. Seja você um instrumento do Espírito Santo nesse dia para a sua família. Talvez você não tenha oportunidade de falar de Jesus, mas talvez na hora que vocês forem ceiar, ali no almoço, aquele momento de comunhão, você tenha a oportunidade talvez de orar o Pai Nosso. E isso já gera comunhão. Então, continuando aqui, o Senhor disse, deu a instrução a Moisés, direcionou como deveria ser feito, o momento que essas pessoas, que naquele primeiro momento não poderiam participar, o Senhor também deu a direção como eles poderiam, sim, participar e celebrar desse momento e ofertar. O Senhor disse no 13, se porém um homem estiver puro e não estiver distante, por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. O que te impede? Não deixe que nada impeça você de adorar o Senhor. Não deixe que nada venha te paralisar.
Não deixa que as emoções, o calor da situação, o calor das emoções, ou aí, esse frenesi de todo esse contexto que nós estamos atualmente, e também desses momentos de festas, natalinas, não deixe que nada disso roube o momento da sua oferta, da sua celebração ao Senhor. No 14 diz, um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. E aqui, eu quero dizer que eu estava estudando, a glória de Deus não estava apenas para o povo israelita, mas para o estrangeiro também. Se o estrangeiro quisesse ali estar, como diz aqui, um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar, o Senhor está dizendo assim, olha, ele é bem-vindo também. Você sabe o que eu vejo aqui, quando a palavra, essa versão da palavra que eu tenho aqui vai dizer um estrangeiro? Sabe como é que se um gentil quiser estar no seu meio, chame ele para participar também, para ser um conosco. Não exclua ninguém. Deus não excluiu. Deus deu a direção para Moisés, olha, não exclua. Se o residente estrangeiro quiser celebrar no meio de vocês, deverá fazer de acordo com as leis, mas deixe com que ele celebre e oferte junto com vocês e no meio de vocês. A demonstração do amor de Deus e do olhar de Deus. Talvez você não queira algum fulano aí da sua família, alguém do parentesco aí, na celebração. Seja diferente. Olha o modelo que Deus deixou aqui. E eu vou mais além com você. Quando Cristo, sentado à mesa com os discípulos, em uma determinada ocasião, Judas, o traidor, estava também sentado à mesa com ele. E Jesus não excluiu Judas. Jesus manteve ele no grupo, sabendo quem era Judas. Deus sabe quem é eu e você, e Deus sabe quem é essa pessoa que talvez precise estar no seu meio, assim como Judas precisava estar no meio dos discípulos. Não que essa pessoa que você vai trazer seja um traidor, mas talvez nesse momento de comunhão ela possa aprender. E Jesus não excluiu Judas da mesa da comunhão. E por que eu e você vamos excluir? Então vamos a partir do 15, que vai falar sobre a nuvem que pairava, a nuvem que cobria eles durante o dia na caminhada no deserto, e a coluna de fogo que acompanhava eles no período da noite. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam.
Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Nós vemos aqui um rito. Há aqui um ritual. Um ritual que eu quero dizer no sentido de que havia uma obediência quando a nuvem se movia. O que acontecia aqui? Aqui era uma instrução, eu entendo a nuvem como uma bússola. E essa nuvem era uma diretriz de Deus para o povo. Naquele tempo, as coisas, a forma de Deus falar e de Deus instruir era diferente. Então, aqui nós vemos em todo esse contexto, do versículo 15 até o último versículo, 23, nós vemos Deus falando, instruindo a Moisés. Olha, quando a nuvem pairar, permaneçam. Quando a nuvem se levantar, sigam. Então, durante todo esse tempo aqui, do 15 ao 23, haviam diretrizes para o povo continuar caminhando no deserto do Sinai. Determinado momento eles paravam, determinado momento eles seguiam, determinado momento, como houve aqui, que às vezes a nuvem parava no entardecer e na manhã seguinte ela se levantava. Ali está uma diretriz, olha, descansem agora e amanhã, pela manhã, nós seguiremos. O Senhor faz assim conosco também. Ele também, se nós buscarmos, Ele também nos dá diretriz de quando nós devemos aquietar-nos e quando nós devemos seguir. O Senhor também nos dá diretriz de como nós devemos parar e ver o livramento dEle, como Ezequias viu. O Senhor também, Ele fala conosco. Ele também nos dá direção, Ele também nos dá instrução, como Ele deu ao povo israelita por meio de Moisés. E sabe o que mais? Não só instruções e diretrizes, mas também obediência. Porque ninguém saía. O que é interessante é que o povo andava embaixo da nuvem. A nuvem seguia, o povo seguia. E ali a nuvem não só os guiava, mas também os protegia do calor do sol. A nuvem também protegia do frio no deserto à noite. Então a nuvem, ela não é somente uma direção que você deve seguir, mas ela também é cuidado, ela também é proteção. E assim é a instrução de Deus para mim e para você. Ela não é só um cuidado ali para não nos queimarmos no sol, para não sermos atingidos pelo frio à noite, mas ela também é um escudo protetor. A palavra de Deus, a voz de Deus nos protege. A diretriz de Deus para mim e para a sua vida, ela nos protege, ela nos guarda. E era assim que o povo andou e seguiu o caminho determinado pelo Senhor. Enquanto eles obedecessem, ali o Senhor estava zelando e cuidando deles. Assim é comigo e com você. Amém? Essa foi a palavra de hoje, dia 25. Eu desejo a você e a sua casa um feliz Natal, né? Virão dias ainda aí, nós iremos partir para a virada do ano. E assim eu desejo também que você e sua casa possam também ser bem-sucedidas na presença do Senhor, que vocês também andem em obediência, em amor, em zelo, em comunhão. E o principal de tudo, que você ouça a voz de Deus e obedeça a instrução dEle, porque essa voz, essa instrução, ela é proteção para a minha e para a sua vida. Amém? A paz do Senhor. Obrigada, Vicente.